Capítulo 9. Superior aos anjos. Eu vos digo que ser parte da humanidade é uma experiência sagrada, pois a condição humana permite ter a experiência completa de Deus. Só depois de ter sido humano é que poderá viajar até os perímetros que abrangem a totalidade do reino dos céus. Hunter. Vocês são verdadeiramente esplêndidos, todos vocês, pois são voláteis, criativos, únicos e, de fato, divinos. Apesar de vocês terem dito que eram criaturas miseráveis, o que conta verdadeiramente é como você é conhecido na compreensão chamada vida. E nessa compreensão, vocês são conhecidos como os amados de Deus, o Pai. Pois vocês são uma parte eterna da mente de Deus. Ainda estão por descobrir quão preciosos verdadeiramente são, mas irão o saber. Para mim, vocês são irmãos amados. Não somente para mim, mas para todas as entidades de todos os universos, de todos os planos de vida, visíveis e invisíveis. Pois estamos todos ligados uns aos outros pela graça, pela inteligência e, sobretudo, pelo amor daquilo a que se chama Deus. O pensamento prodigioso que sempre vos apoia e mantém por toda a eternidade, apesar de todas as suas extravagâncias. Cada um de vocês é um tesouro bem maior do que aquilo que pensam. Com efeito, bastava que não houvesse um de vocês para que a vida, os universos e as estruturas moleculares nunca existissem. Para vocês e por causa de vocês, a vida se tornou uma exibição exuberante da inteligência, do drama, se preferirem, da continuação dos padrões de pensamento até as cores brilhantes da realidade. Vocês são verdadeiramente preciosos, pois apesar daquilo que vocês pensam sobre vocês próprios, cada um contribuiu para a exibição espetacular da totalidade do todo que é. Vocês são esplêndidos. Olhem só para todos vocês que compõem a humanidade. Em todas as semelhanças que possuem, nenhum de vocês se parece com o outro. Vocês são como as flores de um magnífico jardim, cujas sementes espalham o seu pólen e fazem assim nascer flores novas, cada vez mais belas, cada vez mais ricas e sutis. Cada um de vocês é belo, no entanto, são diferentes, pois cada um é Deus, exprimindo-se através da individualidade, da sua própria vontade e das suas criações. Outrora, vocês eram pensamento emitindo luz, que se tornaram a continuidade de Deus na eternidade de todo o sempre, de forma a poderem construir um reino maior para explorarem. Vocês conceberam, com grande cuidado, e depois de muitas tentativas, estes corpos de matéria, se assim quiserem, pensamento coagulado. Os vossos corpos permitiram-vos expressarem-se num novo plano de existência e, a partir daí, explorar a totalidade dos padrões do pensamento chamado Deus. Deste modo, ao longo das suas aventuras na criatividade infinita, vocês se transformaram de luz sem forma em matéria celular, chamada humanidade. Cada um se tornou Deus-homem, a inteligência de Deus expressando-se através do organismo vivo chamado homem. Vocês são uma inteligência notável, pois não somente insuflaram o seu sopro de vida nas suas estruturas celulares e as formas instintivas para sobreviverem, mas por motivos divinos integraram a sua inteligência suprema na matéria do corpo, para que ela se pudesse refinar e evoluir. Vocês conceberam uma ciência da evolução e evoluíram através dela, passando daquilo a que se chama Neandertal, aquilo que se chama Homo sapiens, humanidade. Através dos tempos, graças às múltiplas experiências, evolução e muitos traumas, vocês se tornaram as entidades que vejo sentadas diante de mim, capazes de se manterem eretas. Vocês estão todos aqui naquilo que se chama o plano da demonstração, com o propósito de demonstrar o poder da sua inteligência criadora nesse nível de vida. Um nível admirável de vida, pois é aqui que o pensamento do vosso Pai amado existe em todos os aspectos da sua manifestação, desde a luz até a densidade da matéria. Sabem que a inteligência prospera em todos os sítios? Verdadeiramente. Mas aqui, nesse seu lugar chamado Terra, é onde a humanidade, o casamento entre o pensamento e a matéria, está no cume da evolução. Pensam vocês, humanidade, estarem em retrocesso? Julgam-se inferiores àqueles que estão no invisível?
Não o são. Vocês estão a viver uma grande aventura, aquela que consiste em compreender a totalidade dos seus mecanismos de pensamento eterno, sem se tornarem Deus na forma chamada humanidade. Nunca poderiam compreender a totalidade que Deus é. Ninguém poderia, pois o reino de Deus é expandido desde a luz até o elétron, até a matéria, até a forma. Desse modo, Deus não é somente as mais elevadas frequências de pensamento, mas é também a mais baixa e mais densa frequência de pensamento chamada matéria grosseira. É só ao tornarem-se humanidade que exprimem aquilo que o Pai é em todas as formas de pensamento. Pois ao serem Deus homem, Deus mulher, não são somente pensamento e emoção e vontade em evolução. São também luz, são também elétron, são também matéria na forma chamada carne e osso. Ninguém exprime a totalidade do reino de Deus até se tornar Deus na forma chamada homem. Para poder compreender a totalidade dos seus mecanismos de pensamento, para abraçar completamente aquilo e aquele que são, ou seja, Deus, é preciso ser suficientemente flexível e amar-se a si próprio suficientemente para embarcar em todos os planos de existência, incluindo este. Uma vez que tenha vivido e se tenha exprimido no plano da matéria grosseira, obterá a compreensão de Deus na forma chamada matéria. Aqueles que ainda não foram Deus-homem não podem possuir a experiência inteira de Deus que os faça refletir para adquirir a sabedoria e a inteligência de toda a vida. Só aqueles que viajam até este plano para se tornarem parte do seu esplendor, para o evoluírem, para moverem montanhas, para criarem cor, para criarem monumentos de dignidade, somente eles compreendem a complexidade do amor, da alegria da criação. Só tais viajantes que vocês são adquiriram a inteligência da eternidade e o desejo de a perseguir, pois só eles criam para sempre, para a totalidade da vida. Com efeito, enquanto este plano da matéria durar, ele permitirá a continuidade da vida até a criatividade infinita. Assim, ser homem e mulher, ser a humanidade coletiva, é certamente um privilégio, é uma honra, é certamente vida divina. Há um termo que vocês têm chamado anjos e há muitos de vocês que gostariam de ser esse tipo de criatura divina. Contudo, o estado angelical apresenta um inconveniente bastante sério, porque eles não possuem o equilíbrio da razão, pois ainda têm que viver como um homem. Eles são somente energia. Os deuses que um dia se tornarão Deus-homem. Eles não sentem emoções nem paixão pelo gênero humano. De resto, como poderia alguém, no invisível, compreender-vos perfeitamente a não ser que já tivesse sido como vocês? A humanidade é bem mais avançada que os anjos, pois eles não têm conhecimento de Deus a viver na forma limitada chamada homem, pelo que eles são limitados na sua compreensão do gênero humano e das suas alegrias e tristezas. Eu vos digo que ser parte da humanidade é uma experiência sagrada, pois a condição humana permite ter a experiência completa de Deus. Só depois de ter sido humano é que poderá viajar até os perímetros que abrangem a totalidade do reino dos céus. Ao tornarem-se homens, não se degradaram. É preciso que compreendam isso. Porque se nunca foste o elemento humano, nunca poderás entrar totalmente no reino dos céus. Como poderia ascender aos céus se não se tivesse primeiro descido à vida? Vale verdadeiramente a pena vivê-lo. É sábio ver-se homem para se compreender este fogo que vive em vós, chamado Deus Todo-Poderoso. Toda a vida é composta por este fogo. Ao experienciá-lo através da inteligência suprema da matéria grosseira, aquilo a que se chama humanidade, lhes permite uma visão completa do que Deus é. E quando compreenderem completamente tudo o que Deus é, espaço interior e exterior, matéria, carne e osso, amor e alegria e tristeza, então serão tudo o que o Pai é. O motivo pelo qual vocês estão neste plano é para continuarem a exploração de Deus através da densidade do corpo que vivem. Aquilo que vos apoia no vosso desenvolvimento criativo chama-se vida. A mesma força de vida que mantém um átomo na sua esfera e a vossa Terra no espaço. E essa força de vida tem um princípio universal, o de estar sempre em evolução, sempre em expansão, sempre a tornar-se. O objetivo da sua vida foi sempre o de experienciar a vida e de aprender através dela.
e refinar e integrar aquilo que aprenderam de volta ao princípio, chamado vida. O que estão a viver chama-se criação. Estão a brincar com o pensamento criador e a exprimi-lo através da matéria, com o propósito de ganhar sabedoria, compreensão, de forma a perceberem o que grande mistério que são. Contudo, todo esse plano é uma grande ilusão. Todos pensam que o plano tridimensional é a realidade, mas não é. Todos os jogos do homem são ilusórios, eles são sonhos. Esta realidade pode ser desfeita por um outro sonho. O mundo real é aquilo que está dentro de você, o encontro com a emoção que sente em cada momento. O mundo real só existe do ponto de vista da emoção. Não é governado pela lógica, mas pelo amor em movimento. Este mundo, a que vocês chamam realidade, nunca existiria na ausência da sua capacidade de o conhecer através da emoção que existe dentro das suas almas, pois sem ela, ele não existiria. Todo esse paraíso da matéria foi criado apenas para evocar emoção dentro das almas daqueles que participam neste maravilhoso poder criador. Por quê? Pelo mais grandioso prêmio da vida, chamado sabedoria. E a sabedoria não é uma compreensão intelectual, é verdadeiramente um conhecimento emocional adquirido através da experiência. A vida, este teatro extraordinário, é o seu reino, é o palco sobre o qual você produz as suas ilusões. Este palco maravilhoso lhe permite a oportunidade de sonhar de forma a provocar qualquer realidade que deseja, pois o Deus que vocês são tem a liberdade ilimitada de sonhar qualquer pensamento, sentir a emoção e manifestar o sonho em realidade. E a qualquer momento, ao longo do caminho, pode mudar as suas mentes. A razão da vida num plano de densidade é para provar a todo aquele que embarca nela. E isto é uma experiência exclusiva da humanidade, que cada vez que o pensamento se abraça em emoção, a realidade segue-se brevemente. E quando esse entendimento é assimilado, quando esse grande poder de criatividade é reconhecido, acelera-se o processo de alinhamento dentro de si através do qual você sabe que é Deus. Assim, sem a experiência humana, você nunca poderia saber isso. Esta vida é para a abraçar, é farta e rica com o fervor da aventura e do desafio. Proporcionar-lhe em tudo o que está à sua volta portas abertas e oportunidades para o seu envolvimento e para a sua evolução em se tornar. Em se tornar o quê? Na acumulação total de todas as experiências que vão significar para si que é Deus, pois só um Deus tem a habilidade de criar monumentos na matéria que testemunhem a sua própria glória. O fato de ser Deus homem, Deus mulher, é altamente louvável, pois é somente quando Deus se torna homem que a vida neste plano pode ser criada e desenvolvida. Vocês são seres magníficos, muito mais poderosos do que sabem. Cada uma das suas emoções, cada um dos seus pensamentos criam vida. É a vocês que incumbe dar presença à vida, manter a continuação da vida. Isso não é para aqueles que estão no invisível. Eles perduram sempre no seu próprio entendimento. Mas quem é que vai ser o suporte deste reino material, que é a esmeralda de todos os reinos? Vocês, pela maneira como pensam e como o abraçam. São vocês que dão realidade a todas as coisas, que contribuem para esta plataforma chamada vida, que exaltam e glorificam este reino de Deus. Vocês não sabem disso, porque sempre pensaram que eram um pouco inferiores aos anjos, o que não é certamente o caso. Vocês não compreendem bem ainda isso. Contudo, não tardarão a compreender, porque em breve a vida, o arco-íris, as cores, as luzes, se tornarão uma lembrança que vos lembrarão aquilo que vocês verdadeiramente são. A época que se aproxima se chamará a Idade da Iluminação, e nessa altura, como se terá tornado a vida aqui? Será compreendida como uma experiência necessária para que alguém se torne na compreensão de que é verdadeiramente uma parte da mente de Deus. Quando tiveres adquirido esta inteligência, que aventuras te vão aguardar? Terás toda a eternidade em que brincar. Terás à tua disposição o infinito do pensamento para reavaliar e redistribuir os elementos: matéria, tempo, espaço, distância, tu próprio.
Vocês são certamente magníficos, pois percorreram uma longa viagem nesta esfera para se tornarem aquilo que são agora. Fizeram essa viagem de forma a poderem conhecer Deus em tudo o que Ele é, desde o pensamento até a luz, até as divisões do elétron, até a matéria grosseira, até este plano. Vocês todos fizeram essa viagem. Foi uma coisa notável, corajosa, pois é bastante arriscado. Na transfiguração da grande alma imortal neste plano da matéria, existe uma grande possibilidade de que se possa perder a identidade e ficar completamente enredado na sobrevivência. E, veja-se, foi o que a maioria da humanidade fez. Sabem por que vieram me escutar, a mim, o enigma que sou? Porque sabem que aquilo que acabei de lhes dizer é uma verdade e porque estão à procura do caminho que vos levará novamente ao conhecimento divino primordial que pôs tudo isso em movimento. No seu interior mais profundo, sabem que são mais do que matéria coletiva, que são mais do que carne e osso, que são verdadeiramente divinos. E vocês estão aqui para se aperceberem disso, para abraçarem o princípio divino que são, para perceberem que dentro de vocês existe a luz das origens, o sopro do pensamento que vos deu a vida no seu início. Meus belos mestres, vocês deram vida ao vento, deram ao sol a razão de estar onde está, deram às nuvens da tempestade uma razão para juntarem as suas forças, para alimentar a terra e saciar a sua sede. Vocês não sabem isso, porque sempre se acharam inferiores ao amor da vida que Deus verdadeiramente é. Eu adoro vocês, pois eu fui como vocês, vivi as suas ilusões e encarnei os vossos sonhos. E para onde eu fui, vocês irão um dia, mas precisam primeiro de abraçar a vida e abraçar Deus ao abraçarem-se a si próprios. Das profundezas do meu ser, eu vos saúdo. Vocês são verdadeiramente admiráveis, são verdadeiramente amados, são verdadeiramente indispensáveis, são verdadeiramente acarinhados. Vocês são a razão de ser da eternidade, são certamente a razão de ser da vida.